Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, vamos falar de política, mas no final... De novo? No final a gente vai fazer uma homenagem ao Hermeto Pascoal. Nossas duas dicas culturais são sobre Hermeto, mas no final a gente fala sobre isso, porque é importante, o pessoal até cobrou, né? A gente perdeu um grande nome. Só lembrando que o programa foi gravado Isso, antes dele isso, morrer, né? exatamente. O comentário atual. Mas Então não foi esquecimento, não. Voltando aqui para a nossa superfície, né? Arthur Lira e Renan Calheiros, os dois têm objetivos semelhantes na próxima eleição. O Renan Calheiros, ele quer se manter senador. E o Arthur Lira, ele quer sair de deputado para senador. Foi presidente da Câmara, fez tudo o que tinha que fazer na Câmara. Poder enorme sobre a Câmara. Dois políticos alagoanos que têm uma influência nacional. E outra coisa, convenhamos, né? A campanha para o Senado, cada 8 anos, né? Deputado você tem que renovar. Você diz que é o paraíso na Terra, né? Dizem, não sou eu não, né? Eu me lembro que essa história, eu ouvi isso do Dr. João Tenório, quando ele assumiu. Eu disse, isso aqui é o paraíso. Eu pensei que o paraíso era em outro lugar. 8 anos, coisa linda, né? Então, mas assim, são dois ícones eu digo, alagoanos, inclusive na política nacional. Todo o Brasil vai estar acompanhando essa eleição. Arthur e Renan. E os dois alimentam esse antagonismo. Um antagonismo que às vezes é benéfico para os dois. Isso está dizendo isso eu. O Arthur Lira e o Renan. Eles já se xingaram até mais, de tudo. Teve um momento bem belicoso deles dois. Agora continuam colocando que no lugar que um estiver, o outro não estará. Isso, como é que você vê esse antagonismo entre Arthur Lira e Renan? É um antagonismo para os outros verem ou um antagonismo de verdade? Não acredito nesses ódios mortais entre políticos, não, né? Até pessoais, quando existem, que depois se desfazem na atividade política. Eu só queria voltar um pouquinho, você fala da história do paraíso, né? Na Terra, e por que essa expressão, e como o doutor João Tenório disse isso, enfim, lá no Senado. Quando ele assumiu a vaga no lugar do Theo Vilela, né? Eu trabalhava na TV Pajuçara e fui para Brasília para fazer a posse, a matéria da posse, né? E uma entrevista com ele, fiz uma entrevista no plenário ali do Senado, que era uma coisa raríssima. Segundo consta lá, disseram, a primeira vez que alguém entrevistava longamente, né, um parlamentar ali dentro do Senado. Não sei se era verdade, mas fato estavam lá. E quando nós sentamos ali na bancada para fazer a entrevista, veio um garçom, um funcionário do Senado, e perguntou se o doutor João Tenório vai ser o senador João Tenório. Sou eu, você vai estar assumindo agora. O senhor bebe chá ou café? Aí ele olhou e disse, é porque você precisa saber aqui. Não, bebo café, com pouco açúcar, sem açúcar, com adoçante. Eu disse assim, e chá, se o senhor precisar... Daí ele foi dando aquelas indicações e olhando assim, a sua água é gelada, natural. Aí quando saiu, o senhor tem algum lanchinho que o senhor faz durante... Aí o cara saiu, ele falou, e ele mesmo, o sujeito estava acostumado, né, a ter todas as benesses do mundo, um homem muito rico. Eu disse, caramba, isso aqui é que é o paraíso na Terra, né? Porque se eu estou chegando, o cara já sabe do que eu gosto, o que eu quero e o que precisa fazer para me atender bem. Ou seja, é claro, isso é uma parte muito pequena. Evidentemente, há muito mais. Ser senador, inclusive, voltando à história, né, é uma campanha a cada 8 anos. E os embates do Senado, se você lembrar, comparando com a Câmara Federal, são muito mais amenos, são muito mais civilizados, usando a expressão, enfim, que eu gosto, acho que civilização é uma coisa fundamental. Sem ela, a gente não dá um passo adiante. No caso específico dos dois, Renan e Arthur Lira, diga-se passagem, o Renan agride muito mais o Arthur do que o Arthur ao Renan, né? Ele reage de quando em vez, mas não é a prática dele. O Renan é muito experiente, é uma raposa felpuda da política nacional. E ele sabe que precisa manter, independentemente de qualquer coisa, a tropa dele unida. E é preciso odiar alguém, e eu vou usar essa expressão, né? Um inimigo, um adversário, para que você tenha no seu entorno todos ali solidários a você. Existe essa tática, enfim, que é histórica, né? Faz parte da história política da humanidade. Você identifica o inimigo e começa a atacá-lo, e aí o seu entorno passa
a odiar esse inimigo, entre aspas, que passa a ser comum. E tem a outra questão, que você, quando faz isso, e o Renan sabe disso, ele é muito capaz politicamente. Repito, é um animal político. Não brinque com animal político. Animal político, que tipo de animal é animal político? Ele pode ser um macaco, pode ser um papagaio, pode ser uma onça, pode ser uma cobra, ele pode ser qualquer coisa na zoofilia nacional. Mas, independentemente disso, ele sabe que precisa polarizar com alguém. Com alguém, para evitar que surja um terceiro ali e roube uma vaga. Porque, em tese, né, só os dois disputam hoje, efetivamente, uma vaga ao Senado. Mas pode ser que a gente esteja equivocado e JHC, por exemplo, Carlinhos aposta nisso. Eu aposto nisso. Que ele será candidato ao Senado. A minha aposta, eu confesso a você, enfim, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser absolutamente nada. Ou seja, governo, Senado ou absolutamente nada. Mas voltando à questão. Se o Renan chama a atenção como grande inimigo, entre aspas, para ele, né, do povo alagoano, sendo Arthur Lira, evidentemente, ele já está polarizando, buscando essa polarização com o Arthur e não com o outro. Por exemplo, por que não Alfredo? É engraçado você ver. Eu vi essa observação de uma pessoa que é calheirista, que volta nele, inclusive, eu achei interessante, que acha ele muito sem ânimo por esses tempos. Ele disse, olha, em outros tempos, ele adoraria estar nessa CPI, que o Alfredo Gaspar, e ele se excluiu, né? Ele adoraria estar ali para bater boca com o Alfredo Gaspar. Hoje não, evitar. Por quê? Porque o adversário dele não é o Alfredo Gaspar. Ele quer renovar, imagino que queira renovar o último mandato dele para senador. Estou dizendo, o último pode viver 200 anos, né? E querer ser senador ainda até os 200 anos. Mas, independentemente disso, essa eleição para ele é fundamental. Ele sabe que existe um filtro, que existe, enfim, um limite para ele do ponto de vista eleitoral. O Maceió não tem jeito, é caso perdido para ele, né? Mais do que para o Renan Filho. Eu acho até que o Renan Filho pode ter uma votação melhor em Maceió do que já teve. Mas o Renan Pai, não. Pode-se ter várias explicações para isso. Tem a minha, eu acho que o zigue-zague que foi o Renan a vida política toda, enfim, fez com que houvesse também essa rejeição. Mas também uma coisa só não explica. Ele precisa ter um inimigo identificado. E esse inimigo identificado é o Arthur Lira. Qual é a diferença entre Bill de Lira e Arthur Lira com Renan Calheiros? O Arthur conseguiu chegar a um patamar no Congresso Nacional, uma posição que o Bill não havia chegado. O Bill era um sujeito muito mais ameno. Era como o próprio Arthur disse, que o pai dele era um sedutor, e era, né? Eu convivi com o Bill de Lira a vida toda, um vereador, deputado. Eu criticava, ele fazia, você é um debochado, mas aquele jeito dele, mas assim, de forma muito suave. O Arthur não. O Arthur é um cara mais duro, né, nesse embate. E alcançou, no Congresso Nacional, uma posição que o Bill de Lira, o pai dele, nem ao menos chegou a almejar, imagino. Era um senador que se fazia conhecido pela simpatia, né? E o Arthur não é exatamente a simpatia que o qualifica, né? Da mesma forma que o Renan. Renan também não é um cara mais simpático, mas é um hábil político, um estrategista. E a estratégia dele, nesse momento, é polarizar com o Arthur e manter a tropa dele mobilizada. O Arthur deve fazer isso lá para o público interno. É menos agressivo publicamente, mas imagino que internamente ele deve mobilizar a tropa e apontar, olha, o adversário é o Renan. No final das contas é o seguinte, um precisa do outro numa eleição. Você imagine se o Carlinhos estiver certo, que o JHC seja candidato ao Senado. Um dos dois vai dançar, imagino. E qual dos dois eu não conseguiria responder. Então, a minha provocação vai passar por isso. Na última eleição, Renan Calheiros quase não entra. Quase, bateu na trave. E outra coisa, ele escolheu um dos adversários. Eram 3,
E o Maurício Quintela era da base dele. Que quase, no final das contas, leva, né, a vaga, né? Então, foi cortada a bolsa do Maurício Quintela, faltando 6, 7 dias. Isso... Era a bolsa de estudo, né? É a bolsa, aquela Escola ajuda, 10, né? a ajuda do MDB. O Maurício Quintela, ele pode até negar, mas a gente tem informações que dizem que cortaram para que o remédio chegasse. Ficou sem fôlego, digamos sem assim. Fôlego no final. Numa eleição que, vamos supor que não tenha nem o JHC, mas tem um terceiro, Davi Davina, Alfredo Gaspar, qualquer outra pessoa que se escale para isso. E esse terceiro, ele deixaria qual dos dois em um risco maior? O Arthur Lira ou o Renan Calheiros? Eu acho que vale também para a história do JHC. No caso do JHC, é praticamente uma convicção, né? De que uma vaga seria dele. Não, isso não deu Dos outros dois, eu acho que os dois, tanto o Alfredo Gaspar quanto o Davi Davina, brigam. Eles brigam por uma vaga. Se vão chegar a alcançá-la, eu não sei. Porque tem uma coisa, gente, a gente fala muito da história de reduto, né? E parece, não, esses caras compram... Não, a compra de voto hoje é completamente diferente, né? Não é mais aquela coisa do coronelão que manda chamar o cara, vai votar ali e tal, ou simplesmente passa dinheiro. Tem quem passa dinheiro? Tem, evidentemente, e a gente sabe que sim. Mas é mais a história da, entre aspas, conquista de prefeitos do interior. A dependência da população, em regra, né, do poder público, da prefeitura. O prefeito da cidade do interior é uma figura muito importante. Ele ajuda, entre aspas, muita gente. Agora, ajuda assim, me ajuda e que eu lhe ajudo, né? Você me ajuda, ele ajuda. E é mais ou menos isso. E com esses dinheiros de emenda parlamentar hoje, né, esses bilhões e bilhões é muita grana. Então o cara manda dinheiro para o cara fazer uma praça no município, né? Puxa vida, o problema principal não é a praça, mas tem dinheiro da praça. E uma praça, muitas vezes, né, tem uma visibilidade muito maior do que um posto de saúde. Acontece. Né? E aí é o nosso aprendizado, nosso de eleitor, de que tem coisas baratas que saem muito caras. Porque o que acontece é que, no final das contas, a gente acha que está vendendo voto, não, você está vendendo o seu futuro. Mas é difícil também você cobrar uma consciência política quando a própria população se sente afastada da política. Esse é engraçado. Onde navega, por exemplo, um cara como Bolsonaro, né? Exatamente na aversão da população à política. Tudo que está aí está podre. Quando, no final das contas, eu lembro o velho e bom Montaigne. Montaigne foi político, inclusive foi prefeito, foi juiz e tal. E ele dizia o seguinte: às vezes você olha assim e diz assim, não tem um partido ou um candidato que preste, mas sempre vai haver um melhor do que o outro. E eu vou escolher. Acho que é ter essa consciência. Às vezes você olha assim, caramba, que tédio, olha do lado, é o que a gente tem para escolher. Então escolha. Escolha, porque se não escolher, alguém vai escolher por você, e normalmente é pior do que você gostaria. Eu acho essa frase maravilhosa. Escolha, porque senão alguém vai escolher por você. Eu acho que isso é fato. Pois é. Ricardo, como a gente falou no começo do programa, na Dica Cultural... A gente não, você, né? A gente vai falar sobre Hermeto Pascoal. Nossa. Né? Uma perda enorme, né? Para Alagoas, talvez o... Para o mundo, eu acho. Para o mundo. Esse cara é adorado. A gente não tem a dimensão. Desculpe, antes de falar, o Álvaro Machado, no dia o Álvaro é uma figura que eu converso muito, gosto demais, é um amigo pessoal. E o Álvaro dizendo que estava lá na Suíça, né, num congresso de saúde e tal, há muitos anos, e tinha o festival de Montreux, né? E ele se foi até Montreux, para ver, conhecer a cidade, aquele ambiente no festival. Chegou lá, olhou assim, aí tinha 2 filas de ingresso, na época não se vendia ingresso pela internet. Ele disse que olhou, caramba, aquela fila, uma fila enorme, né? A outra não, razoavelmente procurada e tal. Aí ele foi saber, essa gente tá isso. Hermeto Pascoal, o cara era um demônio lá em Montreux. E fez por onde, né? Exatamente, e fez por onde? Na Europa inteira. Eu vou falar sobre um documentário que tem sobre Hermeto Pascoal. Primeiro, uma crítica, eu sou fã de documentário. Gosto muito de documentário. E documentários biográficos, documentários históricos. O Brasil está começando a mudar um pouco a produção brasileira, mas ainda a produção brasileira é muito pouca. Eu não falo desses documentários da Globo, novelísticos, eu falo de documentários com entrevistas reais, depoimentos. Acho
que não seja chapa branca, acho ele muito interessante. Do Hermeto, por exemplo, não tinha nenhum. Basicamente, sobre o Hermeto, não tinha nenhum. Aí, em janeiro de 2025, foi lançado Menino de Olho d'Água. Menino de Olho d'Água, por causa de Olho d'Água Grande, né, o município onde o Hermeto Pascoal nasceu. E até como a obra de Hermeto, esse documentário não é um documentário fácil de se ver. Também ele é delicioso, quando você entende um pouco o universo do Hermeto. Um documentário que está no Prime, precisamente no Curtas On, está no Prime. Apesar dele ter 1h40, ele não é curto, mas está lá no Curtas On. E ele é basicamente feito em 3 partes. Primeiro começa com um mini show do Hermeto, ele tocando a flauta, depois um mini show. Depois, esse que é a parte que eu acho maravilhosa, a parte que vem para Alagoas, mostra as raízes de Hermeto, mostra um pouco por que o Hermeto é assim. E o terceiro é o próprio Hermeto, falando pelas ruas de Paris, andando, conversando, intercalando com depoimentos de amigos e tudo mais. E ele fazia o tipo também, né? Fazia muito bem, né? É. Maravilhosamente fazia. Então, um documentário que eu achei assim, fantástico, não é aquele documentário linear, como todos, acho que a gente está acostumado a ver uma historinha e tudo mais. Não, é um universo né, do Hermeto. Eu achei bem interessante e está no Prime, no Curtas On, e está inclusive de graça, para quem quiser ver, quem tiver o Prime. Né? Pois e vale muito a pena. Eu vou ver, não sabia, você que me disse, eu vou ver. Eu vou aqui apresentar como sugestão esse livro, a biografia, né, do Vitor Nuzzi, Quebra Tudo, a arte livre de Hermeto Pascoal. E bote liberdade nisso. Ele não tinha limite para absolutamente nada, inclusive na história da composição, né? Vale muito a pena. É engraçado você estar dizendo que não é um documentário em linha reta. Esse livro também não é em linha reta. Ele viaja para Alagoas, sai de Alagoas da infância, vai para, enfim, já Montreux e depois volta. Mas vale a pena para você conhecer, inclusive, a admiração que esse mundo da música em todo o planeta, grandes nomes, né, do jazz, inclusive, tinham por ele, pelo Hermeto Pascoal. O cara dizia, olha, isso aqui, na minha vida, foi o que eu aprendi de música, foi esse cara. Um sujeito que entra no estúdio, sem conhecer a música que vai gravar, e aí bota ali, fazer uma introdução. E aconteceu isso com a Flora Purim e o Ayrton Moreira, né? Ele entra no estúdio para acompanhá-los num disco nos Estados Unidos e faz uma introdução de 15 páginas. Não sabia a música, tanto que ele dizia, eu só sei a música que eu fiz depois que ouço, porque primeiro ele via a música, ele escrevia, e via a música, e em decorrência disso ele terminava concluído se era boa ou se era ruim. Mas ele precisava ouvir, mas simplesmente escrevendo. Ele é um sujeito absolutamente genial. E tem aqueles acessos de loucura, de ousadia, que só ele, Hermeto Pascoal, era capaz, e só ele a gente aceitava que fizesse. Eu lembro que vi um show dele aqui no Maceió Jazz, que eram uns tubos enormes que ele tocava, né? E aí eu digo, o que é isso? Estava com Tânia, né? E a gente vendo, o que é isso? Uns tubos altíssimos, né? Enormes. Eu digo, isso aí vai sair o quê? Um bumbo? Uma flauta, gente. Era um som de flauta. Ele conseguia fazer isso, 3, 4 tubos tocando ao mesmo tempo, surpreendentemente gerava uma sonoridade suave, e era o caso. Tem uma historinha que é muito conhecida dos porquinhos, né? Que ele gostava de porco, ele viajava com porco, ele levou, né? Para Montreux um porquinho e tal. Mas essa paixão dele pelos porcos começa ainda na época dos festivais, na década de 70, no começo da década, quando a Laíde Costa, era Sereia Areia, que era uma música dele que ele ia apresentar, e ela, Laíde Costa, uma pessoa docíssima, uma mulher maravilhosa, sou fã, assim, absolutamente embevecido da Laíde Costa como cantora. E é suave, ela é uma pessoa muito doce, né? E ele leva a acompanhar os porquinhos, isso na época da ditadura militar, já. Tudo fardadinho. E eles ficaram na coxinha, os porquinhos, né? Para entrar. Só que a repressão identificou, disse, isso é provocação. Ele não tinha nada a ver com política. Os porquinhos tudo fantasiado de farda, né? Disse, pronto, com os militares. Prenderam os porquinhos e
e procurando quem são os donos, né, dos porquinhos e não acharam. Então, eles só queriam que eles tocassem. E ele transformou isso depois nos Estados Unidos, numa gravação de um disco dele, botou os porquinhos para cantar, e os porquinhos cantaram, ou tocaram, né, como queira, né, enfim, fazendo a sonoridade deles. Dentro do estúdio, ele conseguiu, com 2 fazendeiros lá nos Estados Unidos, esses porquinhos, e colocou-os para fazer a música com ele no estúdio. É uma figura ímpar, é muito divertido, e é um sujeito que beira a genialidade. Tem muita gente que considera ele gênio, e talvez seja mesmo. Porque você vai vendo os depoimentos dos caras, Isaac Carabiceri, esse cara não existe, né? Arthur Moreira Lima. Né? Eu estou falando dos locais, né? Fora os grandes nomes do jazz. Né? Todo mundo tira o chapéu para o Hermeto Pascoal. E vai continuar tirando, porque ele, de fato, era um sujeito que nunca teve limite para a música. Ele dizia que já nasceu música, não é músico, não. E ele tinha toda a razão. Vale a pena, gente. É uma biografiazinha interessante. E se você me permite, vou só acrescentar também como sugestão essa semana, que morreu Robert Redford. É um filme, Nossas Noites, está disponível, acho que no Netflix, que é belíssimo. O Robert Redford com mais de 80 anos, ele e a Jane Fonda também com mais de 80 anos. Gente, é um filme belo, daqueles filmes que você assiste e vai dormir e diz, caramba, como isso fez bem à minha alma. Depois saiu a notícia da morte dele, né? Eu digo, vou reassistir esse filme, vou ver de novo. E vale a pena. Duas interpretações fantásticas. E diga-se passagem, Jane Fonda com 80 anos, meu Deus, que beleza elegante, viu? Elegância da beleza. Ela ficou mais bonita, velha. Pronto, 2 coisinhas só para finalizar. O Robert Redford, além de ser o arquétipo do galã americano, ele é um cara que, ele é uma pessoa que envolvida, né? É totalmente envolvida no cinema independente. Boas causas, foi diretor, né? Exatamente, foi uma pessoa que incentivou demais o novo cinema americano, o cinema independente. A gente não pode dizer isso. E sobre o Hermeto, eu queria deixar aqui um abraço para o tio Fernando, que já foi nosso entrevistado, Fernando Melo, que perdeu o músico e perdeu um amigo, né? Teve lá no velório dele no Rio de Janeiro, no Hermeto Pascoal, e o Fernando já esteve aqui falando, inclusive, de Hermeto. Né? Então, aqui deixo um carinho, um abraço. E que não seja esquecido. Eu confesso a você, eu tive muita dificuldade de entender a música do Hermeto, mas me divirto muito imaginando os caminhos que ele vai trilhando e quando vai. Porque tem o seguinte, você só sabe onde começa. Exato. Depois, quando termina, o sujeito que é capaz de tocar a mesma música durante 4 horas, é isso. Alguma coisa bem diferente, né? Grande abraço, Ricardo. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.